Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma grande alegria visitar essa querida igreja. Já há algum tempo nutri meu coração o desejo de estar com vocês e realmente estou alegre hoje por podermos juntos louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus, ler a sua palavra e pensar naquilo que Deus tem para a nossa vida e para a vida de outros também por meio de nós, a igreja do Senhor Jesus. Eu agradeço de coração essa oportunidade, aí a boa recepção, e gostaria também de apenas mencionar que nós estamos aqui reunidos nesta noite. É claro que é um domingo, final de tarde, início de noite, e é costume estarmos na casa de Deus, mas nós estamos aqui pela nossa dependência do Senhor Jesus. Talvez uma das mais claras certezas que você e eu temos no coração é a profunda necessidade que nós temos do Senhor Jesus para todas as coisas. Nós precisamos de Deus para ler a palavra, precisamos de Deus para crer na palavra, precisamos de Deus para seguir a Cristo, nós precisamos de Deus para servir o Senhor Jesus em nossa vida, nós precisamos de Deus. E neste culto, neste momento, eu gostaria de lhe convidar a abrir comigo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, nós leremos os primeiros versículos desta carta, 2 Timóteo, capítulo 4. Eu compartilhava com alguns irmãos mais cedo que a minha esposa Rossana e eu somos missionários transculturais da nossa agência presbiteriana de missões transculturais, já há um pouco mais de 25 anos, trabalhamos 9 anos na África, entre uma etnia muito querida chamada Concomba, e ali, depois daqueles 9 anos, viemos para o Brasil, fomos para a Amazônia, e ali estamos desde então, trabalhando com etnias indígenas. Fazemos parte de uma equipe missionária. Hoje são 52 missionários trabalhando em 17 tribos indígenas. Aí o trabalho vai muito bem. Nós estamos vivendo aquele momento que todo missionário gosta de viver, em que as igrejas locais indígenas estão se multiplicando e os próprios indígenas estão à frente das igrejas indígenas. Então, um momento muito especial. Eu gostaria que você pudesse também agradecer a Deus conosco pelo que Ele tem feito na região amazônica nos últimos anos. Fiquemos de pé uma vez mais e leiamos a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2, todos juntos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Verso 5, todos juntos? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Você pode se assentar com a palavra de Deus aberta em suas mãos e com o coração aberto para aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Paulo escreve essa carta ao jovem Timóteo em um momento único da sua vida. Paulo estava preso em Roma, não naquela primeira prisão domiciliar menos desconfortável, mas desta feita ele estava preso em um calabouço úmido e escuro. Aliás, Eusébio, no século IV, ele descreveu esta prisão de Paulo como sendo um calabouço subterrâneo, escuro e isolado, com apenas um buraco no teto para a entrada de luz e de ar. Era justamente ali que Paulo se encontrava. Ele escreve esta carta
é a última carta da sua vida, e ele sabe que seria a última carta da sua vida. Ele diz 3 vezes nessa carta que a morte o aguarda em breve, portanto ele sabe que vai morrer. E ele escreve essa última carta da sua vida, de maneira surpreendente, não para os apóstolos, não para a liderança das igrejas que ele havia plantado, mas ele escreve essa carta a um jovem discípulo da fé, o jovem Timóteo. Paulo ele se encontrou com Timóteo em uma cidade chamada Listra. Ali na primeira viagem de Paulo a Listra, ele prega o evangelho. A avó e a mãe de Timóteo são convertidas a Deus. O jovem Timóteo ouve a palavra e tem um coração também transformado por Deus, e ali começa a seguir a Jesus. Na segunda viagem de Paulo a Timóteo, aliás a Listra, ele encontra Timóteo, aquele jovem, já um jovem amadurecido em sua fé, e Paulo o convida para ser seu companheiro de jornadas missionárias. Portanto, Timóteo para Paulo era uma mistura de filho na fé e de companheiro de ministério. É justamente a esse Timóteo que Paulo escreve essa última carta, falando dos essenciais da vida cristã. Se você quiser relembrar quais são os essenciais da vida cristã, você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segundo John Stott, o maior expositor dessa carta, ele diz que esta carta, composta por 4 capítulos, cada capítulo possui um ensino particular, uma ênfase, um foco em cada capítulo. No capítulo 1, a ênfase é guarda o evangelho. Guarda o evangelho. No capítulo 2, sofre pelo evangelho. No capítulo 3, permanece no evangelho. E no capítulo 4, prega o evangelho. E é justamente no capítulo 4 que nos deteremos nesta noite para pensarmos juntos na palavra de Deus, prega o evangelho. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, nós vemos um resumo dos ensinos de Paulo ao jovem Timóteo quanto à pregação do evangelho. O ensino central, ele pode ser encontrado justamente no versículo 2. O ensino central no versículo 2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O ensino principal justamente deste capítulo, quanto à pregação da palavra, o ensino principal é este: prega a palavra. E as expressões que Paulo usa aqui a Timóteo, e Deus usa para a sua igreja, que somos nós nesta noite, quanto à pregação da palavra, é que esta pregação, ela deve ser uma pregação imperativa, uma pregação urgente e uma pregação bíblica. Imperativa porque o próprio verbo que Paulo usa aqui, inspirado pelo Espírito Santo, prega, o verbo aqui, kerissô, em grego, de querigma, de proclamação, está no modo imperativo. Ou seja, não é uma preferência que o crente deve ou não possuir, não é uma oportunidade que podemos ou não ter, não é uma tendência que a igreja pode seguir ou não neste caminho, mas é uma ordem da palavra de Deus para a sua igreja, que somos nós. Prega a palavra. Se você tem prazer em pregar a palavra de Deus, prega a palavra por prazer. Se você tem alegria em pregar a palavra de Deus, prega a palavra por alegria. Mas no dia em que faltarem prazer e alegria, pregue a palavra por obediência ao Senhor Jesus. Prega a palavra de Deus. Essa pregação não é apenas uma pregação imperativa, mas é uma pregação também urgente. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 2, em que Paulo diz algo curioso. Ele diz: prega a palavra, insta, e ele acrescenta: quer seja oportuno, quer não. Ou seja, no tempo certo e no tempo que não é o mais apropriado. Aqui, para o tempo oportuno, essa é uma tradução de uma palavra grega muito conhecida da Igreja de Cristo, que é a palavra kairos. Kairos é o tempo oportuno, é o tempo conveniente, é o momento certo para que alguma coisa seja feita. Mas aqui Paulo usa a palavra kairos, ou seja, prega no momento oportuno, e ele usa a palavra akairos, ou seja, mesmo se não for no kairos, se não for oportuno, se não for conveniente,
prega a palavra mesmo se for inconveniente. Isso é curioso, porque na palavra de Deus há apenas 3 práticas cristãs que nós somos ensinados a exercer fora do momento oportuno, no akairos, fora no momento conveniente. A primeira é a oração. Não há momento certo ou errado para orar. O crente deve ter uma vida de oração. A segunda é a santidade, a busca por uma vida pura na presença de Deus. E a terceira prática é a pregação da palavra de Deus. Prega a palavra de Deus a todo momento. Portanto, esse ensino central, prega a palavra, é um ensino imperativo, é um ensino urgente, mas também é um ensino bíblico, pois Paulo diz a Timóteo, prega o que, irmãos? A palavra, não a igreja, não os nossos programas dominicais, não os nossos pastores ou pregadores, não uma placa denominacional, prega a palavra. E é isso que nós precisamos como a igreja do Senhor Jesus, pregar a palavra de Deus. Eu estou convencido, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos falar menos de nós e mais do Senhor Jesus. Nós precisamos declarar menos sobre nós e mais sobre o Senhor Jesus. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. Prega a palavra, ensino central dessa porção bíblica ao jovem Timóteo, prega a palavra de Deus. E meus irmãos, é importante nós lembrarmos que o Senhor Jesus comissionou a sua igreja a pregar essa palavra, o Evangelho, a salvação em Cristo, há 2000 anos atrás. E Ele o fez aos seus discípulos, à sua igreja. Paulo, diversas vezes, inclusive nesse texto, ele comissiona, ele desperta o jovem Timóteo, lembra o jovem Timóteo que a igreja precisa pregar a palavra. Durante a reforma protestante do século XVI, neste reavivamento teológico, eclesiástico e missionário, voltou-se a falar sobre a pregação da palavra de Deus. E meus irmãos, depois de 2000 anos de fé cristã e de 500 anos de reforma protestante, ainda mais de 6.000 povos na terra que nada conhecem do Senhor Jesus ainda em nossos dias. Depois de 2000 anos de fé cristã, ainda cerca de 1.800 línguas que não têm um verso bíblico traduzido em seus idiomas, muitas delas aqui no Brasil. Depois de 2000 anos de fé cristã, nós temos em alguns países, inclusive no Brasil, um país com milhares e milhares de igrejas evangélicas. Nós temos ainda mais de 100 tribos indígenas, sem a presença de um missionário. Mais de 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 comunidades quilombolas e 6.000 comunidades 10.000 ribeirinhas, 2.000 quilombolas e 6.000 comunidades sertanejas, sem a presença de uma igreja do Senhor Jesus. Há mais de 700.000 ciganos da etnia Calon, que não conhece ainda o Evangelho de Deus em sua própria língua e cultura. E imigrantes, dezenas de milhares entre nós, vivendo entre nós há muitos anos e muitas vezes sem ouvir a palavra de Deus. Há alguns estados brasileiros em que menos de 1% dos surdos se declara crente no Senhor Jesus, menos de 1% dos surdos se declara crente no Senhor Jesus. Portanto, é injustificável que a igreja de Cristo tenha entendido a comissão de Cristo, de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, e tenhamos ainda em nossos dias tantos e tantos e tantos que nada ouviram do Evangelho do Senhor Jesus. Ensino principal, versículo 2, prega a palavra. Mas se o ensino principal é encontrado no verso 2, o ensino que chamaremos de fundamental, ele se encontra no verso 1. Observe comigo, por favor, o verso 1.
O verso 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então Paulo diz, prega a palavra. Se o ensino principal é prega a palavra, verso 2, o ensino fundamental é prega a palavra por causa de Cristo, versículo 1. A principal razão para pregarmos a palavra de Deus não é a igreja, nem mesmo os perdidos. A principal razão para a igreja pregar a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele faz, é o Evangelho de Deus. E Paulo, ele diz isto com todas as letras, ele diz, conjuro-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, e ele qualifica Cristo Jesus, ele diz que Ele é Senhor, ou seja, que há de julgar vivos e mortos, Ele é o Senhor, e não apenas Ele é Senhor e Salvador, mas Ele está trabalhando, Paulo diz, pela sua manifestação e pelo seu reino, ou seja, pela manifestação de Cristo. É Cristo quem está construindo a sua igreja na terra. O que Paulo ensina a Timóteo é aquilo que os reformadores no século XVI voltaram a salientar. A igreja depende de Cristo. A igreja serve a Cristo. É pelo poder de Cristo e não pelo poder da igreja que o evangelho se espalha por todo o mundo. Portanto, a figura aqui não é da igreja indo à frente, ou os missionários indo à frente, pregar o evangelho e Jesus atrás apoiando. A figura é outra, a figura bíblica é do Senhor Jesus indo à frente e com seu poder e graça abrindo os corações, e a igreja segue a Jesus fazendo a sua vontade. Talvez a igreja moraviana seja uma das igrejas que entendeu bem essa teologia da evangelização, e um dos slogans da igreja moraviana era este: eis o Cordeiro, vamos segui-lo. E é justamente esse é o movimento missionário, é o Senhor Jesus se manifestando, e nós vamos seguindo o Cordeiro de Deus, porque é o evangelho e não a igreja que transforma corações. O evangelho, como nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, o evangelho não é uma instituição, o evangelho não é simplesmente uma mensagem, o evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Em duas dimensões, quem Ele é, a sua identidade, e o que Ele faz, o seu ministério, o que Jesus fez, o que Ele faz e o que Ele fará, isto é o evangelho, o Senhor Jesus. E este evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, que é o Senhor Jesus, esse evangelho é supracultural, porque é revelação de Deus a todas as culturas. Este evangelho é também multicultural, pois atrai pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações aos pés do Cordeiro Jesus. Este evangelho também é intercultural, porque esse povo agora convertido tem comunhão, tem amor, é uma igreja, um só coração. O evangelho também é cultural, porque sendo o Senhor Jesus, Ele foi revelado em nossa história, em nosso tempo, Ele andou conosco, Ele pisou na nossa terra, comeu a nossa comida, respirou o nosso ar, falou a nossa língua, percebeu o nosso pecado de perto, sem pecar. Esse evangelho também é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra cultura pela obra missionária. E este evangelho, por fim, ele é contracultural, pois ele alcança o ser humano onde ele está, e esse ser humano jamais será o mesmo, será transformado pelo poder de Jesus que se manifesta. A obra missionária tem como fundamentação não a capacidade da igreja, mas a manifestação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. E sempre que nós fazemos a vontade de Deus, nós somos fortalecidos. Portanto, se é Jesus quem vai à frente, a igreja precisa seguir o Cordeiro de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, que durante o tempo que nós trabalhávamos ainda em Gana, na África, no início do trabalho, pregamos o evangelho, pela graça de Deus, algumas pessoas se converteram.
morávamos em uma aldeia chamada Coni, uma região a cerca de 1.000 quilômetros da capital, uma região mais isolada. E depois que algumas pessoas se converteram, nós vimos ali a oportunidade de termos o primeiro culto aberto naquela aldeia. Eram mais ou menos uns 13 ou 14 crentes, resolvemos cultuar a Deus embaixo de uma árvore, no meio daquela aldeia, e assim o fizemos num dia pela manhã. E apesar de sermos um grupinho bem pequeno, havia mais de 400 concombas, 400 pessoas ao redor, num círculo bem distante, observando o que estava acontecendo. E ali nós sabíamos que eles iriam também ouvir a palavra de Deus. E aquele culto foi um culto em que houve adoração a Deus. Os primeiros convertidos deram seu testemunho, como eles vieram ao Senhor Jesus. E houve um momento de pregação da palavra. E foi a pregação mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida, porque dois homens, dois anciãos da aldeia, que eram contrários ao Evangelho, eles disseram: se você pregar, nós vamos atrapalhar. E assim eles fizeram. Eles ficaram assim alguns metros atrás de mim, e tudo que eu falava, eles falavam o contrário. Eu dizia: porque Jesus, Ele é Senhor e Salvador. Eles gritavam: não creio em Jesus. Eu dizia: porque Deus? E eles falavam: não existe Deus. E tudo que eu falava, eles retrucavam, e eu falava, eles falavam mais alto. Para piorar a situação, quando eles falavam mais alto, as pessoas que estavam ouvindo gritavam com eles, porque queriam também ouvir o que eu falava. Então era aquela balbúrdia, e no meio da aldeia, crianças brincando e correndo, e aí alguns animais passando. Pense no culto tumultuado. E no momento assim que eu preguei a palavra, não sei se já aconteceu com você, de você pregar a palavra de Deus e ir para casa pensando: eles não entenderam nada. E ali depois daquele sermão, frustrado por causa daqueles acontecimentos, eu me sentei ali ao lado de Mebá. Mebá, ele foi um senhor, um ancião, faleceu há poucos anos atrás, o primeiro concomba daquela região que veio ao Senhor Jesus, tornou-se o presbítero da primeira igreja ali, homem de Deus. E ele sempre foi uma pessoa muito positiva. E eu, frustrado por causa daquela confusão, sentei-me cabisbaixo, ali ao lado do Mebá. Ele olhou para mim e disse: foi uma bênção. Aí eu me senti assim, encorajado. Eu disse: Mebá, eu acho que eles não entenderam. E Mebá disse: eles entenderam o suficiente. E ali nós estávamos concluindo aquele momento de culto, e o Mebá, então, depois que nós concluímos, levantou-se e disse: eu quero orar com as pessoas que foram transformadas pelo Senhor Jesus hoje. E ali algumas pessoas foram se aproximando, aqui e ali. Meus irmãos, mais de 60 pessoas vieram ao Senhor Jesus naquele dia. Foi realmente algo assim impactante. Mas o que mais mexeu com o meu coração foi que no meio daquele momento de oração pelas pessoas que haviam sido transformadas pelo Evangelho, eu olhei e vi em minha direção uma mulher se arrastando. Eu conhecia aquela mulher. Ela não era da tribo Concomba, era de uma outra tribo chamada Xocosse. E eu havia pregado o Evangelho também na aldeia daquela mulher, a mais ou menos uns 5, 6 quilômetros dali. E eu soube depois da história que ela foi tocada pelo Evangelho, mas ficou em silêncio. E ela se arrastava porque ela havia tido paralisia infantil quando criança. Então suas duas pernas eram mirradas e ela não conseguia usar as pernas para caminhar. Usava apenas as suas mãos e seus antebraços para se arrastar. E passou a vida inteira ao redor da sua palhoça, a sua casa naquela aldeia. Mas naquele dia, sabendo que haveria um culto na nossa aldeia, ela disse que acordou com um pensamento. E o pensamento foi o seguinte: eu preciso de Deus. Meus irmãos, é ação de Deus. Não é ação da igreja, do pastor, do pregador, do missionário. É de Deus, é o Senhor Jesus quem se manifesta. Ela acordou naquela manhã pensando: eu preciso de Deus. O pensamento não saiu da sua mente: eu preciso de Deus. E ela pensou em participar daquele culto, pediu ao seu pai: por favor, me leve até a aldeia que está aqui ao lado. Ele disse: não vou levá-la para você ouvir essas coisas dos missionários. Pediu aos irmãos também, eles se negaram. Ela não pensou duas vezes. Aquela mulher chocou-se. Ela se arrastou durante ali pela manhã inteira, uma distância de 5 quilômetros aproximadamente.
Por isso ela chegou no final da manhã, passou a manhã inteira se arrastando, durante aquele momento de culto. Eu olhei para aquela mulher, ela estava ali chamando a minha atenção com seu braço direito estendido, e o seu cabelo sujo de mato, porque ela passou pelo mato. O seu dorso todo sujo de lama, porque ela passou no meio de lamaçais. E o seu braço e as suas mãos sangravam, porque ela passou por cima de pedras. E ali chamando a minha atenção, eu olho para ela e ela ofegante, ela diz: será que eu cheguei tarde demais? Ou será que eu ainda também posso entregar a minha vida ao Senhor Jesus? E eu fui para casa naquele dia pensando o seguinte: que poder é este? Que poder é este que faz uma mulher que nem é daquela tribo, é outra tribo, sair da sua aldeia a 5 quilômetros e se arrastar debaixo de zombaria, no meio do mato, da lama, por cima de pedras, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Que poder é este? Meus irmãos e irmãs, não é poder de homem, não é poder da igreja, não é poder do programa da igreja, do programa missionário, é o poder de Deus que transforma vidas. Este é o Evangelho Santo, que é o Senhor Jesus. Aquele que transforma a vida de um africano distante é o mesmo que transforma o meu coração, o seu coração, conserta o casamento, realinha a família, chama de volta os filhos, vivifica a sua igreja, alcança os não alcançados. Este é o poder do Evangelho, é o Senhor Jesus. Portanto, o ensino central é prega a palavra, verso 2. O ensino fundamental, prega a palavra por causa de Cristo, verso 1, os versos 3 e 4, nós encontramos o ensino complementar, e o ensino complementar é este: prega a palavra também por causa dos homens. Eu lerei o versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se ao que, irmãos? A fábulas. A principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, mas a principal necessidade são os homens. Eu gostaria de enfatizar: a principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, mas a principal necessidade são os homens. É John Piper que nos diz que o Evangelho veio para que Deus possa dar paz aos homens, e os homens agora com paz possam dar glória a Deus. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. Nesses versos 3 e 4, Paulo fala sobre duas questões seríssimas na evangelização. Em primeiro lugar, o que ele chama de sã doutrina, que é a verdade de Deus. Ele diz que essa sã doutrina, que é a verdade de Deus, não é fácil. É importante relembrarmos isto. Não é fácil. Alguns não a suportarão. E porque alguns não a suportarão, ela será substituída por ideias humanas, mitos e fábulas. A segunda coisa que Paulo diz é que o motivo de alguém rejeitar a Cristo não é a intelectualidade, não é o racionalismo, não é a ciência, nem é a filosofia. Pessoas rejeitam a Cristo por causa do pecado, ao que ele chama aqui de cobiça. E ele diz que a palavra de Deus gera uma coceira nos ouvidos, ou seja, ela incomoda, e porque ela incomoda, ela é substituída por fábulas humanas, invenções humanas, que não são incômodas ao coração do próprio homem. Não sei quem acompanha aqui o dicionário de Oxford, que é um dos principais dicionários do mundo, e a cada fim de ano, esse dicionário elege um comitê, para que esse comitê de especialistas escolha a palavra mais importante ao longo daquele ano. E a palavra escolhida no fim de 2016 foi a palavra pós-verdade, com a seguinte nota de rodapé: pois não há mais verdade absoluta, apenas opiniões. E é justamente neste mundo que nós vivemos, um mundo pós-moderno, relativista, pluralista, que não rejeita Cristo, mas rejeita a singularidade de Cristo.
Não rejeita Cristo. Cristo é mais uma fé, é mais uma crença, é mais um caminho, mas rejeita a singularidade de Cristo. Por isso que a igreja do Senhor Jesus precisa voltar a pregar que Jesus é o único caminho. Não porque é uma fala fácil ou difícil, mas porque é a verdade. O Senhor Jesus é o único caminho. E este evangelho precisa ser pregado de maneira inteira. O maior antropólogo missionário da nossa geração, faleceu há poucos anos atrás, chamava-se Paul Hibbert. E Paul Hibbert dizia que o evangelho de Cristo, ele transforma o ser humano em 3 dimensões diferentes. Transforma as suas convicções, o que o ser humano crê, transforma o seu comportamento, como o ser humano ele age, e transforma a sua cosmovisão, como o ser humano percebe o universo ao seu redor. Portanto, transforma convicções, comportamento e cosmovisão. Mas Paul Hibbert, ele dizia o seguinte, alertava, cuidado, preguem todo o evangelho. Porque uma igreja, aliás, um evangelho pregado de maneira parcial, pode gerar pessoas com convicção, mas sem comportamento. Ou seja, uma igreja nominal. Ou pessoas com comportamento, mas sem convicção. Ou seja, uma igreja legalista. Ou pessoas com convicção e com comportamento, mas sem cosmovisão. Uma igreja infrutífera. E são esses os 3 perigos da igreja do Senhor Jesus, que não é bem doutrinada na palavra de Deus. Acabar como uma igreja nominal, legalista ou infrutífera. Por isso nós precisamos pregar toda a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Falando nisso, eu me lembro de uma oportunidade que preguei em um congresso de igrejas evangélicas no sul da França, alguns anos atrás, um local com poucas igrejas evangélicas, igrejas pequenas. A cada 1 ou 2 anos eles fazem um encontro de igrejas, e ali eu tive a oportunidade de passar um final de semana com eles, sexta, sábado e domingo. E como eu não falo francês, eu dependia totalmente de um tradutor do inglês para o francês. E conseguiram um jovem brilhante, ele era fluente em inglês, fluente em francês, e era estudante de teologia e gostava de pregar. Então era a pessoa perfeita. E a cada dia à tarde eu passava com ele o meu sermão, estudava e apresentava, ele fazia anotações, eu pregava, ele traduzia, ia muito bem. Assim aconteceu na sexta, aconteceu no sábado, no domingo seria o culto principal, porque as igrejas todas estariam reunidas. E ali me preparei naquele domingo à tarde, mas no início do culto, o organizador daquele congresso me procurou e disse: Ronaldo, tivemos aqui um problema, o tradutor me enviou agora uma mensagem dizendo que teve um imprevisto e que não poderá participar hoje à noite. E eu comecei a tremer, e comecei a orar, e ali ele disse: eu mandei aqui uma mensagem para alguns grupos das igrejas pedindo socorro. E enquanto ele conversava, alguém chegou e disse: olha, uma senhora se dispôs a traduzir hoje à noite, ser a intérprete hoje à noite. Ele disse: Ronaldo, conseguimos uma senhora. E eu sei quem é, aliás, ela está chegando. É uma senhora que trabalhou como tradutora há mais de 30 anos atrás. Ela já está aposentada, mas ela então se dispôs a fazer esse trabalho. Eu olhei e era uma senhora bem idosa que vinha andando com uma bengala em nossa direção. Eu a cumprimentei e eu me preocupei porque eu falei com ela. Ela falou comigo, mas ela falava com a voz tão baixinha, trêmula, sussurrando. Eu quase não ouvia a sua resposta. Eu repeti, ela sussurrou, eu me aproximei e eu não ouvi a sua resposta. E no meu coração eu pensei: não vai funcionar. E ali ela se sentou no primeiro banco à esquerda, eu me sentei ao seu lado, e eu disse: a senhora gostaria de ver o texto bíblico no qual eu vou pregar hoje à noite? Ela virou-se para mim e disse: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Comecei a me preocupar. Eu disse: mas a senhora não quer ver aqui as anotações do meu sermão? Apenas dá uma olhada. Ela repetiu: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Eu comecei a orar. E meus irmãos, de fato, eu fiquei preocupado. Na hora do sermão,
eu ajudei aquela senhora a subir no púlpito, ela colocou a sua bengala, eu ajeitei o seu microfone, e eu pensei, ela fala tão baixo, com a voz tão trêmula, será que as pessoas vão ouvir? E quando eu comecei a falar, aquela mulher se agigantou naquele púlpito. Jamais vi uma pessoa traduzindo tão bem como aquela senhora naquela noite. Eu traduzia e ela traduzia ali no mesmo tom, no mesmo ritmo, da mesma forma, do meio para o final do sermão. Quando a gente se empolga um pouco mais, e eu falava assim um pouco mais rápido, eu terminava uma frase em inglês, ela terminava comigo em francês, no mesmo tempo. Negócio assim impressionante. E depois que terminamos ali, eu me sentei ao seu lado, eu disse, olha, muito obrigado por esse trabalho. E ela olhou para mim e disse essa frase a qual eu não me esqueço. Ela disse, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E eu creio que é isso. Precisamos fazer a vontade de Deus, é Deus quem nos fortalece. Eu sou tímido, Deus te fortalece. Mas eu não sou bom com as palavras, Deus te dá palavras. Mas meu vizinho não quer me ouvir, Deus abre as portas. Mas é meu marido, minha esposa, que não sabe nada do Evangelho, nem quer saber, é Deus quem abre aquele coração. Mas é aquele trabalho missionário naquela região distante, eu tenho medo daquela região, é Deus quem dá coragem, é Deus quem faz todas as coisas. Cabe à igreja do Senhor Jesus fazer apenas uma coisa, a vontade de Deus, é Ele quem nos fortalece. Ensino principal, prega a palavra, verso 2. Ensino fundamental, prega por causa de Cristo, verso 1. Ensino complementar, prega também por causa dos homens, versos 3 e 4. E chegamos finalmente no último ensino dessa porção bíblica, verso 5, o qual chamarei de ensino pessoal. Prega a palavra, guardando o seu coração. O tom de Paulo a Timóteo agora muda. Paulo não está falando com Timóteo sobre ministério, tão somente. Ele está falando de Timóteo sobre o seu coração na presença de Deus. Prega a palavra guardando o seu coração. Versículo 5, lemos assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. O versículo 5 começa com duas palavras. Quais são as palavras, irmãos e irmãs? Tu, porém, possivelmente é o ensino mais difícil de toda essa carta, porque tu, porém, significa seja diferente. É como se Paulo, ele agora desse uma pausa em seus ensinos mais ministeriais, olhasse para os olhos ou nos olhos de Timóteo e falasse: a conversa agora é pessoal, a conversa agora é contigo. Tu, porém, ou seja, seja diferente. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, a maioria não quer ouvir o Evangelho, mas tu, porém, seja diferente. A maioria só ouve aquilo que lhe satisfaz, mas tu, porém, seja diferente. A maioria não vive aquilo que prega, mas tu, porém, seja diferente. Mas como ser diferente? Meus irmãos, nós podemos contextualizar, podemos aproximar esse ensino de Paulo a Timóteo também para a sua e para a minha vida. Empresários, a maioria dos empresários brasileiros talvez só nega impostos, mas você é crente, tu, porém, seja diferente. Esposo e esposa, infidelidade, divórcio são coisas comuns em nosso Brasil, mas vocês são crentes, sejam diferentes. Jovens, um namoro impuro sexualmente é coisa corriqueira em nossa época e em nosso país, mas vocês são crentes, são de Cristo, sejam diferentes. A palavra, a expressão de Paulo a Timóteo, tu, porém, seja diferente, talvez seja o ensino mais difícil de toda essa carta. Mas como ser diferente? E Paulo aqui, ele
menciona 4 maneiras de ser diferente, eu apenas citarei rapidamente. Em primeiro lugar, ele diz: ser sóbrio. Significa tenha bom senso, tenha equilíbrio, não seja radical, não seja criador de caso, não seja aquela pessoa difícil, não seja aquela pessoa do contra. Ser sóbrio, seja um pacificador, seja uma pessoa do meio, alguém que faz as pontes. Nós estamos vivendo dias de polarização, dias de radicalismo, dias de tremenda impaciência, dias de crentes exigentes. Eu falo com liberdade porque não conheço essa igreja, nem as igrejas em Limeira, mas meus irmãos e minhas irmãs, muitas igrejas com crentes demasiadamente exigentes. Se o ar-condicionado não estiver na temperatura certa, eu não vou no culto do domingo que vem. Se a professora não apresentar uma história que eu quero para os meus filhos, eu deixo de frequentar a escola dominical. Se o pastor pregar aquele tempo mais prolongado, eu não volto na igreja e não dizimo mais na igreja. Estamos vivendo momentos, dias de crentes exigentes. O que nós vemos aqui, esse ensino de Paulo a Timóteo é ser sóbrio, tenha equilíbrio, tenha bom senso, cuidado com a sua reação, com as suas palavras. Em segundo lugar, suporta as aflições, ou seja, não ceda, suporta, você permanece firme. Não vai ser fácil seguir ao Senhor Jesus, mas é Deus quem te fortalece. Em terceiro lugar, ele diz: faça o trabalho de um evangelista. Paulo não está dizendo a Timóteo evangelize, isso é outra coisa. Ele está dizendo: faça o trabalho de um evangelista. Isso porque em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo disse que o Senhor Jesus escolheu e distribuiu dons a pessoas, escolheu alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, Paulo era apóstolo e Timóteo sabia que Paulo era apóstolo. Paulo esperava que Timóteo substituísse em algumas coisas depois da sua partida. O que Paulo está dizendo a Timóteo: faça o trabalho de um evangelista, está reconhecendo, possivelmente, que o ministério de Timóteo não é apostólico, mas é o ministério de um evangelista. O que Paulo está dizendo a Timóteo, em outras palavras, é: Timóteo, faça o seu trabalho, não queira fazer o meu. E este é um ensino para cada um de nós. Tenha contentamento em Deus com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Deus te deu uma vida, Deus te deu dons, Deus deu oportunidades, Deus deu um ciclo de relacionamento. Não passe a sua vida querendo ser uma outra pessoa, com outros dons, ou fazer outras coisas. Se contente, celebre a Deus com aquilo que Ele colocou em suas mãos, e faça bem feito em nome do Senhor Jesus. Faça o trabalho de um evangelista. E em último lugar, ele diz: cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, vá até o final, não pare pela metade, vá até o final. E para que isso possa acontecer, guarde o seu coração. Portanto, nós temos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o ensino principal: prega a palavra. O ensino fundamental: prega por causa de Cristo. Um ensino complementar: prega também por causa dos homens. E o ensino pessoal: prega a palavra guardando o seu próprio coração. Tu, porém, seja diferente em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um pouco da biografia de uma mulher que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. Seu nome é Helen Roseveare. Foi uma missionária, faleceu agora no Natal de 2016. Doutora Helen, ela foi uma missionária no Congo, na África, durante a década de 60, 70 também, durante a Guerra Civil naquele país. Eu digo que era doutora porque era médica. A doutora Helen, na verdade, era uma inglesa, da mesma missão com a qual trabalhamos em parceria. Rossana e eu somos da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, em parceria com a UEC International. E a doutora Helen era missionária da UEC.
E ali, como uma jovem inglesa médica, preparadíssima, ela tinha um doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Ela era também enfermeira formada, e ela tinha um curso como paramédica. Ela era preparadíssima. Aos 28 anos de idade, ela sentiu-se chamada por Deus para a obra missionária. Já trabalhava na Inglaterra ali, em várias medidas, mas Deus a chamou para um trabalho mais específico, longe dali, na África. Ela se apresentou ao WEC, aquela missão, e disse: Deus está me dirigindo, eu quero servir no Congo, pois sei que lá quase não há hospitais. E a liderança da missão disse: nós a enviaremos, temos uma equipe naquele país, mas o país está passando por uma guerra civil. Ela orou com a sua igreja, a igreja enviou, a doutora Helen foi para o Congo, e lá chegou, foi enviada para o interior daquele país, um local onde não havia nenhuma clínica, nenhum hospital. E ali ela começou a trabalhar. A primeira coisa que a doutora Helen fez foi fundar uma escola para enfermeiras missionárias africanas. E ela formou em 2 anos 100 enfermeiras missionárias africanas e as espalhou por todo o país. Foi uma revolução. Elas iam tratando as pessoas e pregando o evangelho, foi uma revolução. A doutora Helen, ela tinha feito um compromisso, jamais pediria dinheiro publicamente. Ela viu que havia necessidade gritante de um hospital naquele lugar. Ela dobrava todos os dias seus joelhos, dizendo: Senhor Deus, se for a tua vontade, que o Senhor envie recursos para esse hospital. Depois de alguns meses, chegou ali uma correspondência do pastor da sua igreja na Inglaterra, dizendo: nós oramos durante uma vigília de oração, Deus tocou no coração de vários membros, dizendo: precisamos levantar uma oferta para algum trabalho social naquele país tão carente, e enviaram uma grande oferta suficiente para construir um hospital com capacidade para 150 leitos, e ela assim fez. Trabalhou, evangelizou, plantou igrejas, fundou hospital, apoiou enfermeiras, mas era uma guerra civil, pessoas eram mortas, os cristãos eram perseguidos, missionários também eram sequestrados, e a doutora Helen, ela também foi sequestrada e passou sequestrada um longo tempo em cativeiro. E ali ela sofreu terrivelmente naquele cativeiro, e ao longo daquele tempo ela manteve um diário. E eu queria apenas ler para vocês 2 ou 3 breves entradas naquele diário. Certo dia ela escreveu: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram e agrediram dia a dia. Outro dia ela escreveu: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada. Senti que Deus havia me abandonado. Logo depois ela escreveu: logo depois disso senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou de braços abertos, indizível amor. Seu conforto foi total e entendi que o seu amor me era suficiente. Depois de um longo tempo em cativeiro, ela foi libertada, voltou para a Inglaterra, passou 1 ano hospitalizada para se recuperar dos ossos quebrados, dentes quebrados e do trauma também da sua alma, do seu coração. 1 ano depois, agora já tendo recebido a alta dos médicos, ela voltou para a missão dizendo: quero retornar para o Congo. E a missão disse: não a enviaremos, a situação está ainda pior do que quando você saiu. Ela disse: mas eu creio que ali é o meu lugar ainda. Finalmente ela convence a diretoria, volta para o Congo e volta para o mesmo lugar para pregar o Evangelho de Deus. E ali chega, para sua tristeza, ela descobre que aquele hospital que ela havia construído com tanto zelo e carinho, ele foi totalmente derrubado e queimado pela aquela facção que ali estava aterrorizando as pessoas, e ela orou a Deus novamente. Cerca de 3 meses depois, a mesma igreja enviou a doutora Helen uma outra oferta, e dessa vez ela reconstruiu o hospital com capacidade para 250 leitos, e ainda construiu uma maternidade e um leprosário. E ela deixou aquele país com dezenas e dezenas de igrejas plantadas, centenas de enfermeiras e paramédicos formados, e um testemunho cativante no coração de milhares de africanos.
Doutora Helen se transformou numa mobilizadora para a obra missionária e antes de falecer, pouco antes de falecer, ela escreveu um artigo e eu gostaria de encerrar apenas lendo o último parágrafo deste artigo que ela escreveu, porque eu creio que tem tudo a ver com esse ensino de Paulo a Timóteo: faça a vontade de Deus, mas guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Em seu artigo, a doutora Helen Roseveare, depois vocês procuram no YouTube, tem umas palestras e especialmente umas entrevistas da doutora Helen, inclusive foi entrevistada pelo John Piper certa vez, impressionantes. A doutora Helen diz assim: o problema é quando não queremos só Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, pois queremos Jesus e alguma coisa mais. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus, mas queremos também o sucesso. Queremos Jesus, mas desejamos os aplausos. Queremos Jesus, mas também um reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Eu creio que os nossos corações estão prontos. E a igreja de Cristo está pronta, quando pela graça do Senhor, nós podemos olhar para o Senhor e dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos orar, curva a sua cabeça.